Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 27 de julho, nós estamos nos estudos de Provérbios, falando a respeito de conselhos que a Bíblia dá para que você encontre um caminho de felicidade. Se você ler um capítulo de Provérbios por dia, todo mês, você consegue ler o livro de Provérbios todos os meses, porque Provérbios tem somente 31 capítulos. Então hoje é dia 27 de julho, nós vamos ler Provérbios 27 e vamos lendo capítulo por capítulo até o dia 31. Provérbios 27 fala a respeito da presunção. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não fique contando vantagem, dizendo que amanhã você vai fazer isso ou aquilo, mas diga: se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Porque quando você conta vantagem a respeito dos seus planos, como se você tivesse a garantia de que eles vão dar certo, você está dizendo que você é Deus. Então, o rei Salomão escreveu aqui: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Verso 2: ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. É terrível quando uma pessoa fica se gabando, contando vantagem, dizendo que é melhor que as outras, elogiando a si própria. Nós já lemos em vários capítulos de Provérbios que o orgulho, ele precede a ruína. Então, se tiverem que vir elogios, que venham da boca dos outros, mas não da nossa própria boca. A pessoa que se exalta, a pessoa que se elogia, ela perde a percepção das coisas que ela ainda precisa melhorar. Agora, você não deve se depreciar. Você não deve dizer assim: ah, eu não sei bem se o que eu estou fazendo é bom. Você deve fazer o seu melhor, você deve fazer o máximo, você deve ser eficiente e você deve dizer: estou fazendo o melhor que posso. Sempre com a visão de melhorar, crescer, aprimorar, aperfeiçoar. Se você tem essa visão de que sempre é possível melhorar, você não fica arrogante, você não cai no erro de achar que já sabe tudo. O erro de achar que já sabe tudo é o perigo para o começo da desgraça, para o começo do retrocesso, para o começo da queda. Verso 3: as pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Então aqui o verso 3 está dizendo: é pesado você carregar pedras e areia. Mas uma pessoa de mau gênio, uma pessoa de mau humor, ela é muito pesada para carregar. O mau gênio dos tolos pesa muito mais do que a pedra e a areia. Veja que o verso 3 diz o mau gênio dos tolos. Por quê? Todo mundo acorda e tem aquele dia mau. Aquele dia que acordou e que não está muito bem. Agora, o sábio, ele quando não está muito bem, emocionalmente, com alguns problemas, ele trata aquilo. Ele percebe: hoje eu não estou muito bem, então eu vou ficar mais distante das pessoas, eu não vou participar de uma reunião, eu vou cancelar alguns compromissos, ou eu vou dizer: hoje eu não estou muito bem. Agora, o tolo muitas vezes não percebe que está de mau humor. A pessoa não para fazer uma observação sobre si mesmo. É muito importante você usar uma técnica
tem uma técnica que se chama eu observador. Essa técnica consiste em você colocar um olho sobre você mesmo, sobre você mesma, como se você estivesse observando do lado de fora como que você está. Então o nome dessa técnica é eu observador, onde eu mesmo me coloco do lado de fora, como quem está observando. Ao invés de eu observar os outros, eu me observo. Então, quando eu uso essa técnica do eu observador, eu me coloco com um olho do lado de fora, olhando para mim mesmo e reparando, prestando muita atenção, como que eu estou hoje. Então, a pessoa que usa essa técnica, ela percebe, hoje eu não estou muito bem. Então, é melhor eu cancelar algumas reuniões, é melhor eu avisar o cônjuge, olha, hoje eu acordei, mas eu não acordei muito bem. Então o sábio, ele percebe que não acordou muito bem e já resolve, trata a situação. Agora o verso 3: as pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Então a questão não é ter o mau gênio. Tem o dia que você acorda de mau humor, mas o tolo, ele não se dá conta. Ele não para fazer um balanço a respeito de como ele está para resolver as situações. Então ele age pelas suas emoções, conforme as suas emoções. Então, faça o uso dessa técnica, observe. Se você percebe, eu tenho que ter mais paciência hoje, eu tenho que ser mais polido hoje, eu preciso ser mais respeitoso com relação a esse assunto hoje. Verso 4: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Então o ódio, ele é cruel e destruidor porque a pessoa que carrega ódio, ela pode xingar uma pessoa por causa do ódio. Ela pode agredir uma pessoa por causa do ódio. Mas depois que a pessoa descarrega o ódio dela, ela xinga, ela agride, ela pratica o seu mal, aquele ódio passa. Agora, a inveja é pior do que o ódio, porque a inveja, ela fica em silêncio, ela não se manifesta, ela fica guardada dentro do coração do invejoso. E ela gera uma energia negativa em volta do próprio invejoso. Então a inveja, ela corrói, destrói o próprio invejoso. Além disso, se o invejado não busca uma cobertura espiritual, ele também pode ser influenciado por essa energia negativa. Então a inveja, ela fica para sempre. Ela fica o tempo todo produzindo um impacto na vida do invejoso, primeiramente, que fica o tempo todo insatisfeito, o tempo todo inquieto, o tempo todo com dor no coração, em razão da comparação com a pessoa invejada, e paralisa o invejoso. Então veja, a inveja, ela perdura no tempo. Ela gera dor no coração durante todo o tempo em que o invejoso está pensando no invejado. Ela paralisa o invejoso, porque o invejoso fica com aquela dor no coração, com aquela mágoa, com aquela dor em razão do progresso, do sucesso do outro, e paralisa o invejoso, porque se o invejoso não toma providência de isso se chama inveja, e eu não quero isso no meu coração, e eu vou arregaçar as mangas, e vou começar a trabalhar, e estudar, e melhorar, e fazer o mesmo que o invejado para ter o mesmo resultado, ele fica paralisado. Então a inveja precisa ser tratada. Ao perceber a inveja em si, é preciso lutar contra ela, dizer:
O nome disso que eu estou sentindo é inveja. A vitória sobre tudo que é mal em nós começa com o nome. É necessário dar o nome para os nossos sentimentos, dar nome para as nossas emoções. Então, quando a pessoa come demais, consome demais, mente demais, tem sido preguiçosa, procrastinadora, é necessário olhar no espelho e dizer: eu estou errando aqui, eu estou comendo demais. Por isso eu estou correndo o risco de ter problemas na minha saúde. Eu estou gastando além do que eu posso. Então, isso está gerando o meu prejuízo financeiro. Eu estou com raiva dessa pessoa e por isso que eu estou tenso, nervoso hoje. E eu estou com inveja dessa pessoa, porque essa pessoa conseguiu o que eu gostaria e eu não consegui ainda. De nomear os sentimentos e as emoções é uma forma de tomarmos conhecimento, consciência do que precisa ser mudado. E a partir dessa consciência, nós devemos aplicar os nossos esforços para eliminar aquilo da nossa vida. Então, o ódio é cruel e destruidor, mas quando ele se manifesta, o ódio, quando se xinga uma pessoa, se bate em alguém, ele passa. Agora, a inveja é pior ainda, a inveja fica. E enquanto o invejoso não toma providência para tirar a inveja de si, acaba se prejudicando. O ódio, ele passa e depois o coração fica aliviado. A inveja fica no coração do invejoso, incomodando, atrapalhando, paralisando a vida do invejoso. Então, ao se deparar com a inveja sempre vem de comparação. O invejoso sempre está olhando para o que é do outro e fazendo uma comparação com o que tem. Então, se a grama do vizinho parece mais verde, é porque o vizinho está regando, está cuidando. Aquele que rega e cuida da sua grama vai ter o mesmo resultado. Então, quando você percebe que está se comparando com o resultado de alguém, pense o que a pessoa faz para ter esse resultado e comece a fazer o mesmo, com confiança de que vou fazer o mesmo e vou conseguir o resultado. Então, ao invés de carregar a inveja, use a inveja para que você faça o que tem que ser feito e obtenha o resultado esperado. Não fique paralisado pela inveja e deseje o bem das pessoas que você inveja. Sentiu inveja? Que essa pessoa prospere o dobro e que eu também prospere, porque agora eu vou começar a cuidar do meu jardim, vou cuidar do meu gramado. Cuide da sua vida e faça o que tem que ser feito para colher novos resultados. Verso 5: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O versículo 5 está dizendo: é bom falar a respeito do que precisa ser resolvido. Não adianta nada você dizer eu amo alguém e não mostrar o amor. Você tem que falar que ama as pessoas da sua família, seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer que amam. Diga para as pessoas da sua casa que você as ama. E também, quando for preciso dizer alguma coisa difícil, prepare como dizer isso. Diga a verdade com afetividade. Se você fala a verdade de forma dura, de forma ríspida, você afasta as pessoas. Mas se você é franco, se você é franca, é sincero, é verdadeiro e fala com afetividade,
você pode trazer o crescimento das pessoas. Então é melhor a crítica franca, é melhor você falar o que tem que ser falado, do que o amor sem franqueza, do que falar coisas que não são verdadeiras. Então esse versículo 5 está dizendo que é preciso valorizar a franqueza, a sinceridade, a honestidade nos relacionamentos. É preciso ser correto em dizer o que precisa ser dito. Tanto o amor, quanto também a crítica, a correção. Mas diga o que tem que ser criticado com afetividade. Sempre com afetividade. Porque a afetividade vai fazer que a pessoa entenda que você está corrigindo e falando porque você está fazendo isso com amor. Verso 6. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. E muitas vezes os amigos, porque querem o nosso bem, falam palavras duras, mas devemos receber essas palavras. Melhor do que receber um abraço do inimigo. Que o inimigo, ele pode dar um tapinha nas suas costas e dizer: continue assim, sendo que você está caminhando por um caminho errado. Por isso, quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. 7. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome até a comida amarga é doce. O verso 7 está dizendo: agradeça a Deus por tudo que você tem recebido. Tem muitas pessoas que não têm o que você tem. Então, antes de reclamar daquilo que você tem, daquilo que você está vivendo, agradeça pelo que você tem. A gratidão tem um grande poder. Quando você reconhece que o que você tem é bom, você consegue avançar. Quando você tem uma visão a respeito do futuro, pensando assim: eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero melhorar, e eu sou grato pelo que eu recebi de Deus até aqui, mas eu vou mais além. Quando você toma essa postura, você consegue perceber o que você tem para melhorar. Quando você reclama daquilo que tem, você fecha a visão para o que você pode melhorar. Você fica naquela frequência de reclamação. Me falta isso, me falta aquilo, me falta mais aquilo e me falta mais aquilo. Quando você entra nessa frequência, você acorda triste, de mau humor, pensando na falta. E aí você não consegue abrir os olhos para perceber oportunidades. Mas quando você, que bom que eu já tenho isso. Agora para onde eu posso avançar mais? Quando você consegue perceber, agradecendo tudo que você tem, você consegue enxergar oportunidades. Eu já tenho isso aqui. Com isso, eu posso multiplicar para aquilo. Com isso, eu posso avançar para lá. Você consegue perceber caminhos novos. Então agradeça pelo que tem e abra os olhos para pensar em caminhos novos. Verso 8. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Um pássaro longe do ninho está afastado dos outros pássaros, está perdido. Então, uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. O verso 8 está dizendo: não se afaste das pessoas que amam você. Mantenha os contatos, mantenha os relacionamentos, mantenha as amizades, valorize as pessoas que gostam de você. Se você precisa fazer uma viagem para estudar fora, se você precisa ir para outro local a trabalho, procure manter relacionamento pelo WhatsApp, por videochamadas,
conversando com as pessoas que amam você e formando novos amigos no lugar para onde você vai, para que você não fique sozinho, para que você não fique sozinho. É importante você ter relacionamentos. E é importante que para o lugar onde você vai, ou de repente você já está morando sozinho, sozinha por causa de uma faculdade, por causa de um trabalho, é muito importante você manter relacionamentos para que você tenha apoio no seu dia a dia. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Uma pessoa que corta os relacionamentos, fica longe e se ausenta da sua casa, acaba ficando perdido, perdida. Muitas vezes com problemas que afetam até o emocional. Então, antes que aconteça algo nas suas emoções, tome cuidado, preste atenção, vou manter contato. Mantenha contato. Verso 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Veja que o versículo 9, ele é um complemento para o verso 8. O 9 fala que os perfumes alegram a vida. Quando você sente um ambiente perfumado, quando você está perto de pessoas perfumadas, quando você se perfuma, aquilo traz alegria. Da mesma forma, a amizade sincera dá ânimo para viver. Nós vemos no verso 8, uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Uma pessoa que corta os seus relacionamentos, que está longe de casa, ela fica sozinha. E agora no verso 9, a amizade sincera dá ânimo para viver. Como é bom ter amigos, pessoas ao redor para dizer palavras que fortalecem, palavras que dão ânimo. Como é importante um abraço, um aperto de mão, um jantar, um almoço, um café com pessoas que amamos, com pessoas com quem podemos conversar abertamente, falar a respeito dos nossos desafios, receber o retorno das pessoas, dizendo: você pode fazer assim, você pode fazer dessa forma, receber conselhos. Então não viva uma vida isolada. Procure boas companhias. Procure boas pessoas. Procure relacionamentos com pessoas que se preocupam com você. Agora o verso 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Você vê que o versículo 10 fala justamente sobre a importância e o valor dos amigos. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. O amigo do seu pai são aqueles amigos antigos da família. Aqueles amigos que já eram amigos dos nossos pais, são amigos da nossa família. Não abandone os amigos, nem os amigos antigos. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Então, se você tem um irmão longe, por que contar dos problemas que você enfrenta para o irmão que está longe, para preocupar aquele irmão que está longe e que não pode sair de lá e vir para socorrer? É melhor contar com aquele que está perto. É melhor contar com os vizinhos. E você vê aqui no verso 10 que é importante manter essa boa relação com os vizinhos, manter uma boa relação com as pessoas. Agora o verso 11. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. O verso 11 está dizendo: seja um bom filho, para que o seu pai, quando alguém quiser falar mal dele, ou quiser dizer que você é uma pessoa que não presta, uma pessoa que dá trabalho,
ou que vá dizer para o seu pai: aquele seu filho não presta. Seja uma pessoa que faz a coisa certa, para que o seu pai possa dizer: eu não tenho nada para falar a respeito do meu filho, a não ser que ele é honesto, que ele teme a Deus, que ele honra a família, que ele tem feito as coisas certas. Que você traga orgulho para a sua casa, para a sua família. Se você tem andado num caminho tortuoso, pense no orgulho que você traz para as pessoas da sua casa quando você muda a vida e alinha a sua vida com Deus. 12. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Você presta atenção antes de seguir por um caminho? A pessoa sensata, ela presta atenção. Ela vê o perigo e ela se esconde. Ela vê que aquela pessoa com quem quer contratar já enganou outras pessoas. E ela não põe confiança e não faz o contrato. A pessoa que é insensata acredita: mas comigo ele não vai fazer isso. Vai em frente e acaba mal. Se você sabe que uma pessoa já trapaceou e enganou, não cumpriu um contrato com várias pessoas, fez um serviço mal feito na casa da outra pessoa, e aí a pessoa vai até você e fala: mas aquilo ali foi uma coisa que aconteceu, com você vai ser diferente. A pessoa que é insensata vai em frente e acaba mal. A pessoa sensata vê o perigo, vê que a pessoa entrando no campo dos relacionamentos, na vida sentimental, ela vê que a pessoa já se divorciou 6, 7 vezes, sempre trai, ela vê o perigo e se esconde. A insensata escuta o discurso, mas com você vai ser diferente. Ela vai em frente e acaba mal. Entrando no campo dos negócios, no campo empresarial, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, vê o relatório, as referências que a pessoa já trabalhou em outros locais e foi demitida sempre pelo mesmo motivo. E ela se esconde, ela se protege, mas a insensata vai em frente. Vou dar uma chance e acaba mal. Então, não é que não devemos dar uma chance para o arrependimento das pessoas, mas quando você percebe que a pessoa tem um padrão, que ela sempre faz aquelas coisas erradas, e ela sempre errou naquilo, e você não percebe que a pessoa está decidida a mudar, e você dá uma oportunidade, você está indo em frente para acabar mal. Então, o verso 13. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. O verso 13 está dizendo: não aceite ser fiador de ninguém. Lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 1 ao 5, está escrito: se você aceitou ser o fiador de alguém, corra atrás dessa pessoa, não dê sono aos teus olhos, até que essa pessoa te libere dessa obrigação. Então, todo o livro de Provérbios tem vários versos falando que não se deve assumir a fiança, porque assumir a fiança é assumir obrigação pelo pagamento de conta de outra pessoa. Você não sabe se a pessoa vai ou não vai fazer aquele pagamento. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quem aceita assumir a obrigação da dívida do outro tem que ter consciência de que podem querer a sua própria roupa, podem tirar tudo de você quando você assume a fiança de alguém. Então a Bíblia recomenda que não se assuma a fiança de ninguém. Tem muitos irmãos que ficaram com dívidas porque se colocaram como fiadores
dos irmãos, dos filhos, do pai e da mãe. Se o pai, a mãe, os filhos, os irmãos querem assumir uma dívida, veja se essa dívida faz sentido. Muitas vezes é você que tem que chamar a atenção do seu parente, do seu familiar. Você não precisa desse carro agora. Você não precisa financiar esse celular. Tem celulares tão caros que para você comprar aquele telefone você precisa fazer o financiamento para comprar aquele celular. Será que o seu parente precisa mesmo daquele celular? Será que o seu filho realmente precisa de um brinquedo que ele está pedindo? Ou será que está faltando em você franqueza? É necessário dizer aos filhos: filho, eu não posso dar isso para você nesse momento. E nós precisamos cuidar da nossa casa, do alimento, das roupas, da escola, do transporte. É preciso falar. Tem pais que querem agradar os filhos e entram em dívidas por causa de um pedido dos filhos. É preciso ter essa postura de dizer aos filhos a realidade. Não assuma dívidas que você não pode honrar. Tudo tem o seu tempo. Você pode dizer ao seu filho: filho, agora eu não posso, mas nós vamos trabalhar e vamos procurar ajudar você naquilo que você está pedindo. Então, quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Não assuma dívidas que são dos seus irmãos, dos seus pais ou de pedidos do seu filho, que muitas vezes você, como pai, como mãe, quer atender, mas nesse momento você não pode. Às vezes o casal quer comprar uma casa própria, quer comprar um carro mais novo, mas se você não tem condição nesse momento, tenha paciência. É melhor que você não entre na dívida, mas que você tenha paz, do que você entrar numa dívida e daqui a 3 meses perder a casa ou o carro no leilão. Tem muitas pessoas perdendo carros e casas em leilões. Existem relatórios que mostram que muitas famílias estão perdendo as casas nos leilões. Por que isso está acontecendo? Pela falta do cálculo antes de entrar em uma dívida. Então, avalie se é tempo de você fazer essa compra dessa casa ou desse carro. Peça direção a Deus. Faça uma boa programação, um bom planejamento financeiro. E não aceite ser fiador, mesmo de parentes, porque a dívida vai ficar na sua responsabilidade. Verso 14. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Esse versículo 14, na Bíblia da Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: quando alguém logo cedo fica falando bem a respeito do seu amigo, vão contar para o amigo como se fosse algo ruim. A ideia do versículo 14 é que quando você quer elogiar um amigo, elogie, parabenize e pronto. Você já parabenizou, já elogiou. Mas ficar o tempo todo falando: olha, esse aqui é o meu amigo, ele comprou um carro novo, ele mudou de casa, ele casou, ele conseguiu isso. Nossa, essa pessoa é muito boa. Quando a pessoa fica o tempo todo elogiando alguém, as pessoas que escutam não vão ter uma boa impressão. Elas vão contar para o seu amigo: olha, o fulano está elogiando você demais. Tome cuidado. Então, o verso 14, ele está falando sobre
a cautela em relação a parabenizar e elogiar as pessoas. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, aquela pessoa, bom dia, que bom que eu te vi, que bom que eu te vi, que bom que eu te vi, o seu cumprimento soa como uma maldição. Parece que a pessoa esconde uma má intenção por trás. Então o versículo 14 está dizendo: seja sábio, parabenize, com sinceridade, com honestidade e com verdade. E pronto. Parabenizou, parabenizou, e não fique alardeando isso. Isso pode ser mal visto. Verso 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Então o versículo fala tudo, né? Ele está falando da esposa briguenta, mas devemos pensar na pessoa briguenta. A pessoa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. A pessoa não dá paz. Você é briguento? Você é briguenta? Você murmura? Nada está bom? Sempre está com alguma incomodação, reclamação para falar para as pessoas? Como você tem sido em casa? Precisa melhorar no seu trabalho? Como lida com as pessoas? E com os vizinhos? Então, o verso 15 traz esse apontamento sobre ser mais pacífico, ter mais um sorriso no rosto, ser mais aberto a conversar com as pessoas, saber lidar consigo mesmo, consigo mesma, com relação ao mau humor. 16. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar o óleo com a mão? Então aqui, esse versículo 16, ele é um complemento do versículo 15. Então devemos ler o 15, o 16 e até o 17 juntos. Vamos ler aqui esses 3 versículos juntos. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. 16. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? O que é que você pode fazer para parar a pessoa briguenta, para ela parar de reclamar e de ficar brigando? Você já procurou fazer o vento parar? Ou tentou pegar óleo com a mão? Praticamente impossível você parar o vento ou pegar no óleo e querer que a sua mão fique segura. Verso 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, aprenda nos relacionamentos com as pessoas a ser uma pessoa pacífica, a ser uma pessoa menos briguenta. E quando você está lidando com uma pessoa briguenta, aponte. Você não acha que está o tempo todo de mau humor, o tempo todo reclamando da vida, o tempo todo sendo vitimista, dizendo que nada dá certo, enquanto a vida passa e você fica parado, parada e não faz nada para mudar a sua vida? Você é importante nas pessoas ao seu redor, você afia o próximo e também é afiado pelo próximo. Então aceite quando alguém corrige você. Essa pessoa que está corrigindo você, ela está ajudando você a se afiar, a melhorar, assim como você pode afiar e melhorar as pessoas à sua volta. Verso 18. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Então o verso 18 diz: cuide do seu trabalho. Cuide da sua carreira profissional. Cuide do lugar onde você trabalha, do seu patrão, dos seus colegas. Se você cuida bem da sua figueira, você terá figos para comer. Se você trata bem o seu patrão, não só o seu patrão, mas os seus colegas de trabalho, os seus colaboradores, os seus sócios, você será recompensado. Nada pior do que você ter um relacionamento profissional, do que você trabalhar num lugar onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas não se falam, onde as pessoas
são desrespeitosas umas com as outras. Valorize o seu ambiente de trabalho, o seu negócio, a sua empresa. Valorize a sua casa também. E aqui ele está falando: cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Cuide do seu relacionamento conjugal também, da sua casa. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Você já avaliou o seu coração? Você acha que o seu coração está bem ou que o seu coração está mal? Como anda o seu coração? Porque assim como a água reflete o rosto da gente, assim como a água mostra o nosso rosto, o nosso coração mostra quem nós somos. Como anda o seu coração? Seu coração está reto, limpo, sincero? Está com paz com todos? Ou está carregando ódio, carregando inveja, carregando mágoa de coisas que aconteceram no passado? Verso 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Então o verso 20 fala sobre a cobiça do ser humano. O ser humano sempre quer mais. Sabendo disso, é necessário colocar um freio. É necessário colocar limites em nós mesmos. É necessário dizer: até aqui eu vim. Para eu avançar mais um pouco, eu vou ter que me qualificar. Eu vou ter que me preparar. Eu vou ter que aguardar um pouco para aguardar recurso, dinheiro suficiente para eu poder avançar para mais ali que eu estou querendo ir. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre queremos mais. Sempre tem alguma coisa que queremos. Então, devemos entender que o que queremos precisa ficar sempre no campo da justiça, da correção, da verdade. Não se entregar para o caminho errado, o caminho torto. Tem pessoas que não colocam freio nos seus desejos. Elas querem tanto algumas coisas, algumas riquezas, que algumas pessoas se entregam para o furto. Outras pessoas querem tanto que se entregam para a corrupção, para enganar outras pessoas nos contratos. Outras pessoas querem tanto que enganam as outras. Então eu estava lendo uma notícia alguns dias atrás que uma advogada, ela fazia os processos para os seus clientes e na hora de receber o dinheiro para os clientes, ela recebia e guardava para ela. E ela não repassava os valores para os seus clientes. E ela acabou sendo presa num hotel de luxo. Estava com bastante dinheiro, mas todo o dinheiro dos clientes. Então, às vezes, a pessoa tem tanto desejo, tem tanta vontade, que ela passa por cima do que é certo. Ela não coloca um limite nela para manter o que é justo. O verso 20 fala isso: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um, sempre se quer alguma coisa a mais. Então, sabendo disso, é necessário ter paciência e dizer: a gente sempre quer alguma coisa a mais. Verso 21. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Então, ouro e prata puros passam pelo fogo. E o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. A pessoa revela que realmente valoriza e preza pelo seu nome na hora das provações. Aqui, voltando no verso 20, como no caso da advogada, ela agora ficou com o nome manchado. Então, o nome dela foi posto à prova. Diante do dinheiro que ela fez, ela se deixou levar pelos seus desejos, pela sua
pela sua vontade. O bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Manter um bom nome muitas vezes vai exigir que você se cale, para você não entrar numa discussão, para você manter a sua imagem, o seu nome de uma pessoa que não é explosiva, mas que resolve as coisas com paciência, com sabedoria, com inteligência. Muitas vezes o bom nome vai exigir que a pessoa desvie de uma pessoa que chama a sua atenção, que é um risco para o seu casamento. Muitas vezes o bom nome vai exigir da pessoa a renúncia a certos contratos, a certas práticas, para que a pessoa mantenha a fidelidade, o respeito, a honra, a verdade, a retidão, a correção. Agora o verso 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Então o tolo, ele apanha da vida, mas ele não aprende. Ele continua tolo porque ele não tem a disposição, vontade de aprender. É a pessoa que, aqui o 22, é a pessoa teimosa. A pessoa apanha da vida e a pessoa continua apanhando. E ela não muda. Você tem sido tolo em algum ponto da sua vida? Tem alguma coisa que já falaram para você abandonar, para você deixar disso, e você está repetindo o erro, insistindo? 23. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. 24. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Então você tem que cuidar muito bem, tem que fazer a gestão das riquezas que você recebeu, das riquezas que você tem. Porque se você não cuida bem das riquezas que você tem, você pode perder elas. Se você não estuda educação financeira para saber onde guardar o seu dinheiro, para saber como fazer esse dinheiro crescer, para saber como fazer esse dinheiro se reverter em dividendos, em juros compostos, para que você no futuro use esse dinheiro trabalhando para você, você não vai ter riqueza no futuro. Você precisa cuidar das suas ovelhas e do gado o melhor que puder. Você tem uma reserva financeira? Uma reserva de emergência? Você sabe o que é uma reserva de emergência? É a soma de 3 a 6 meses do seu custo de vida que você aplica num investimento que tem liquidez. Liquidez significa que está lá e você pode sacar a hora que você quiser. Essa reserva de emergência serve para os imprevistos da vida. Um problema de saúde, alguma coisa quando o carro quebra, quando quebra alguma coisa em casa, quando você tem a reserva de emergência de 3 a 6 meses, uma situação de desemprego. Isso permite que você tenha 3 a 6 meses para que você possa se reerguer, para que você possa recompor a sua situação. Então, se você ainda não faz esse exercício de usar os seus recursos, fazer reservas de emergência e também como vai ser a sua velhice, você já pensou em ter um investimento onde você aplica o seu dinheiro e aquele dinheiro vai gerar uma renda mensal para você? Você pode comprar fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? São investimentos em que você compra umas cotas, em que você fica como o sócio de galpões, de casas, de edifícios comerciais, e
esses fundos imobiliários administram esses imóveis. Com os aluguéis que eles recebem, eles pagam dividendos. Eles dividem aquele valor daqueles aluguéis com todos os que são investidores naqueles fundos imobiliários. Com os fundos imobiliários, você pode ter rendas passivas. Você compra uma vez aquelas cotas dos fundos imobiliários e você fica como dono de um imóvel, daqueles imóveis que o fundo aluga. E você recebe uma cota proporcional ao que você investiu. E você pode ter uma aposentadoria dessa forma, com os fundos imobiliários. Então veja que se você nunca fez um curso de educação financeira, pense nisso. O versículo 23 e 24 estão falando sobre isso. Cuide das suas ovelhas e do seu gado. O melhor que puder, cuide do que você tem, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Então você não sabe se a sua situação atual tem pessoas que começam a ter uma boa renda quando são jovens e gastam tudo, ostentando, com carros, roupas e viagens. Não que isso não seja bom, mas está havendo reservas para o futuro? Agora o verso 25. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Veja que o verso 25 está falando sobre a gestão financeira, a administração de recursos. Quando você tem um campo, primeiro você corta o feno. Tem estações que você aplica em um negócio, tem outras que você aplica em outro. Então depois você corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. 26. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família, e também para suas empregadas. Então você vê aqui que do versículo 23 até o versículo 27, ele fala: administre os seus recursos, procure ter fontes de renda que são várias. Procure ter mais de uma fonte de renda. Procure investir, ter uma reserva de emergência, ter um investimento em aplicações que possam trazer rendas no futuro para você. Cuide, administre o que você tem hoje. Veja as estações do tempo da sua vida para que você tenha recursos e possa se prover daquilo que você precisa. Então essa é a leitura de Provérbios 27. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Muitas pessoas estão secas, com ansiedade, tristeza, preocupação, problemas emocionais em casa, na família, no trabalho, porque estão desconectados de Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar os nossos frutos amargos e trazer e fazer nascer um novo legado em nós. Deus quer fazer nascer o novo em cada um de nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão. É a oração para entregar a vida para Jesus, para aceitar a Jesus, para receber a Jesus como Senhor, único Senhor da sua vida, único que vai liderar, guiar, dirigir os seus passos e como seu único Salvador. Você sabe que Jesus veio como nosso irmão mais velho para ensinar o reino de Deus e entregar a própria vida na cruz, derramando o sangue puro dele para nos perdoar dos pecados. Então,
Aceitar a Jesus como único Salvador é reconhecer que Ele nos salva dos nossos pecados. Só Ele, só o sangue dele nos perdoa dos pecados. E podemos dessa forma receber o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, que nos guia até o céu, e ter o nosso nome escrito no cartório de Deus, que é o livro da vida. Quando uma criança nasce, ela recebe um nome no cartório. Quando você aceita Jesus, você recebe o nome no livro da vida, o nome no reino de Deus. Então faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento e o seu coração com Deus e faça essa entrega agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, vá até uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva. Veja um lugar em que você se sente bem, em que você ouve a palavra de Deus, em que você entende e recebe essa palavra. Procure pessoas que estão ligadas a Deus e ande com essas pessoas, porque o relacionamento com pessoas comprometidas com Deus vai trazer crescimento, desenvolvimento espiritual e amizade, relacionamento com Deus. E isso vai trazer alegria, renovação, paz e satisfação para a sua vida. Creia nisso. Deus abençoe você grandemente e dê glória ao Pai, porque Ele fez um favor a nós de enviar o seu Filho, o nosso irmão mais velho, para morrer por nós. Dê glória a Jesus, ao Filho, porque Ele aceitou morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele é a presença de Deus manifesta em nossa vida, que nos guia, nos orienta, Ele se manifesta falando com o povo de Deus, mostrando o caminho correto para que possam seguir por um caminho de paz, de bênção, de prosperidade, alegria e de salvação. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém.